querido povo de Deus, aqui da paróquia do Sagrado Coração, também de Arapiraca. O tema proposto para a reflexão de hoje é esse: Ele nos amou, o Senhor nos amou. A gente pode percorrer a Sagrada Escritura inteira e essa será a síntese, a razão de tudo o que a Sagrada Escritura nos oferece. E bonita a palavra de hoje, que está vinculada à ideia do bom pastor, à apresentação do bom pastor, que São Paulo vai dizer assim: quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos salvou, Ele deu a vida por nós, Ele por amor se entregou a cada um de nós. E São João, na sua primeira carta, ele diz que Deus é amor, e quem ama vive em Deus, e quem pratica o amor está em comunhão com Deus. E ainda mais, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa prova é justamente a cruz. A cruz ali foi um sinal doloroso para Cristo, mas redentor para nós, porque não existe amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E Jesus nunca nos tratou como servos, nunca nos tratou como criaturas inferiores, sempre nos tratou com a gentileza e a honradez de sermos criaturas feitas justamente para Ele. Como São João diz no primeiro capítulo do seu Evangelho, Ele veio até nós, tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada existiria. Então, hoje nós celebramos este dia, já celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, tendo essa certeza de que aquele coração que parou de bater na cruz ainda fez correr sangue e água, um amor incondicional que é redentor. Então, celebrar o Sagrado Coração de Jesus é entrar no mistério deste Deus que em todo momento da nossa existência foi manifestação de amor para nós. Quando Ele nos criou para o amor e no amor, porque é justamente essa unidade trinitária que gera o amor, que faz com que a nossa existência seja unida a Deus. Quando nós fomos criados, Ele soprou nas nossas narinas, representada lá por aquele primeiro homem, o hálito de vida, o Espírito que dá vida, que é, na Trindade, o amor, é o elo de unidade do Pai e do Filho. E Jesus hoje conta uma parábola mostrando como o bom pastor, ele se preocupa, ele se interessa, ele se movimenta para o bem das suas ovelhas. Tem 99, estas estão seguras, estão protegidas, elas já estão comigo, mas tem aquela que se desgarrou, que pode ser qualquer um de nós, que um dia decidiu pensar que estar longe do pastor seria melhor, seria uma sensação de liberdade, de fazer aquilo que pensa e aquilo que quer, mas ela se perde. Se perder significa não ter mais rumo, não ter mais esperança, não ter aquilo que procurava, porque só encontra naquele pastor que lhe deu tudo o que ela precisava, não o que ela queria. Então, neste contexto, nós também nos inserimos nessa caminhada com Cristo. Como disse o Evangelho, o Senhor é o bom pastor, Ele nos conduz. A nossa vida é uma caminhada, é um nascer, é um permanecer, mas com um destino que é linear, é um destino que é futuro, que é o destino para Deus, pois nós fomos criados por Ele e para Ele. E como nós fazemos parte
deste corpo de Cristo que é a igreja. Qual é o destino da igreja? É, como disse São João no livro do Apocalipse, ser apresentada ela a Jerusalém celeste, que se apresenta sem mancha, sem mácula, toda revestida de glória diante do Cordeiro, diante do seu esposo. Que nós possamos compreender isso. Aqui, neste mundo, nós existimos porque Deus nos deseja, porque Deus quer que nós façamos parte desta comunhão, porque Ele abriu para nós as possibilidades de experimentarmos este amor, que muitas vezes nós recusamos, nós damos as costas, porque exige muita liberdade, disponibilidade para entender, com o dom do discernimento, que esta palavra, Ele nos amou, Ele nos salvou, é uma oportunidade que todos nós temos de encontrar aquele que realmente faz total sentido na nossa vida, como na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho. Essa imagem do bom pastor é daquele que se compadece, que coloca sobre seus ombros aquela ovelha, que a gente pode chamá-la de cruz, a mesma forma como ele coloca a cruz nos seus ombros, carregando os nossos pecados. Esta ovelha que também é transportada num gesto de amor, de carinho e de salvação, é cada um de nós. Então esta ovelha representa também o amor de Deus que nos procura, que nos quer e que nos dá a salvação, nos traz de volta para casa. Então a cruz de Cristo é essa realização do que Deus preparou para todos nós. E ainda maior é a sua ressurreição, porque é o cumprimento deste que diz a Pedro: Pedro, tu me amas, apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. Jesus pede que Pedro tenha uma atitude ágape, uma atitude de amar a igreja, amar o rebanho de Cristo com o mesmo amor de Cristo. Então é assim que Cristo também nos chama a vivenciar a nossa fé. Não pode ser menor do que uma relação amorosa com Deus, porque não podemos imaginar que só Cristo tem que nos amar. Nós também devemos responder também com a nossa capacidade que Deus deu de responder a este amor. Se Deus me quer, se Deus me deseja, eu também o desejo. Eu quero estar com Ele, como diz o santo: minha alma não ficará tranquila enquanto não repousar em Deus. Eu amei aquele que me ama. O amor não é amado, porque muitas vezes nos recusamos a experimentar aquele que de fato nos chama. Nos deixar, nos abrir para que o Senhor nos alcançando, nós também nos deixemos alcançar por Ele, porque o Senhor está sempre perto de nós o tempo inteiro, mas nós podemos estar totalmente fechados para Ele. Então, essa relação não acontece quando não existe essa ligação de intercâmbio entre aquele que ama e aquele que é amado. Nos deixemos amar pelo Cristo, porque com certeza o amor de Deus nunca será superado por nenhum gesto de amor que possa existir neste mundo. Por mais verdadeiro, por melhor que seja, não será nunca comparado ao amor de Cristo. Imagine se nós colocarmos em primeiro lugar este amor de Deus em nossa vida, que nos eleva, e todo aquele que consegue entender o quanto Cristo nos ama e quer fazer este mesmo caminho, descobre uma fonte viva que jorra para todos nós. Que o Sagrado Coração de Jesus, que disse que é manso e humilde, que nós aprendamos dele, que é cheio de misericórdia, é perfeito, está aberto para que nós também alcancemos o que Ele deseja para nós. Por isso,
amar a Deus como Ele nos amou é possível, tanto que o mandamento é este: amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É este o caminho que nós devemos fazer, apesar dos contratempos, das feridas que nós carregamos, devemos acreditar que somos capazes de viver isso e devemos derrubar todas as barreiras que nos impedem de alcançar a Cristo. E isso só acontece quando nós fazemos o que estamos fazendo agora, nos aproximando de Cristo para ouvir a sua palavra, celebrar a Eucaristia e voltar para casa com essa certeza: a palavra que eu ouvi deve transformar a minha vida. Bonita a palavra de Santo Agostinho, que questionava a sua atitude de não se abrir tanto para Deus. Ele diz: se tua palavra não me transforma, por que me falas? É como se dissesse: se o meu coração é tão duro para se transformar para o teu amor, por que é que ainda tu insistes em me amar, em falar para mim? E pouco a pouco, Santo Agostinho foi entendendo: sou eu que devo tornar o meu coração de pedra em um coração de carne. E assim dizer aquela frase tão bonita e tão importante para ele: tarde te amei, beleza infinita. Eu te procurava fora de mim e tu estavas dentro de mim. Tu estavas tão próximo e eu estava tão distante. Mas no dia que eu descobri esta proximidade do teu amor, a minha vida tornou-se uma outra. Que o Sagrado Coração de Jesus nos dê sempre essa graça de que tanto nós precisamos, a salvação e o amor divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.